Olá, fofura, tudo bem com você? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre comparação. Esse termo muito frequente aí no mercado de artesanato em si. Eu acho que em qualquer área a gente acaba se comparando sempre com outras pessoas e isso traz às vezes muitos pontos positivos, mas a maioria deles são negativos. Então quero falar com vocês um pouquinho sobre esse termo para a gente poder evoluir a nossa mente e realizar o que é necessário de fato dentro do nosso trabalho. Bora lá? Então, pessoal, quero falar com vocês nesse vídeo sobre esse termo comparação. É muito necessário, de fato, que a gente se compare, mas a gente tem que saber com quem, como e por quê, para que faça sentido, de fato, dentro do nosso negócio, na nossa realidade, principalmente na nossa vida pessoal. Aquilo que nós somos pessoalmente, nós refletimos no profissional. Então, é necessário a gente cuidar do pessoal, como diz a minha professora, cuide do CPF para que o CNPJ funcione bem. Então é muito importante que a gente cuide desse aspecto e analise da forma correta e aplique de fato a comparação da forma adequada para que a gente tenha bons resultados. Já quero deixar para vocês que uma das coisas mais recorrentes na comparação é a negatividade. Você se compara com alguém, principalmente nesse aspecto, e aí você, na grande maioria das vezes, você se compara com alguém e se sente inferior, se sente menor. Porque você vai ver se, nossa, o outro está melhor do que eu, o outro alcançou isso, o outro fez aquilo, e por aí vai. Não que a gente não possa se comparar, mas o ideal de comparação é que a gente se compare conosco. Você pare para fazer uma comparação de você hoje para você ontem, de você hoje para você de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, de você hoje para de X tempo onde você começou. Porque você tem que comparar, de fato, a sua evolução, comparar somente você. Quando você for dar atenção a outras pessoas, não use como comparação, use como inspiração, porque a realidade do outro não é a mesma da sua. O outro não trabalha ao mesmo tempo que você, o outro não usa as mesmas ferramentas, os mesmos materiais, o outro não tem a mesma percepção, a mesma modelagem, a mesma mentalidade que você. Somos distintos, cada um vai ter a sua realidade, a sua história. Então, como que você vai comparar algo tão diferente? Não faz sentido. Faz sentido você comparar você hoje para você anterior. Suponhamos, eu trabalho com biscuit há 5 anos. Eu tenho que comparar a Lohane de 2025 com a Lohane de 2020. Porque, de fato, é aí que eu vou encontrar a diferença. O tanto que eu evoluí, o tanto que eu me desenvolvi ao longo desse tempo é que vai fazer diferença pra mim. Por quê? Ainda que eu evolui como pessoa, eu sou basicamente a mesma. Então, eu tenho que ver em relação a mim. Porque a Lohane, a empreendedora, a pessoa, evoluiu muito. Mentalmente, principalmente, né? Mas eu melhorei demais. Só que eu ainda sou a mesma pessoa. É diferente de eu pegar a minha realidade e comparar com a da minha colega. Por quê? Não é a mesma pessoa. A comparação tem que ser feita comigo, com o que eu mudei. A minha peça de 2020 era uma, a de 2025 é outra. O meu rostinho de 2022 era um, de 2025 é outro. Os materiais que eu tinha, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha cortadores de números para fazer as minhas velas. A diferença de quando eu fazia sem cortador para quando eu comecei a fazer com cortador e para o formato que eu faço hoje. É isso que eu tenho que me comparar comigo. Se eu parar para me comparar com a minha colega, por exemplo, se eu comparasse lá no início que eu não tinha cortador, eu comparasse as minhas velas com a minha colega que tinha cortador, eu estaria me frustrando, porque eu falaria, poxa, a minha não fica desse jeito, poxa, a minha não tem isso, poxa, não sei o quê. E aí você começa a absorver uma carga negativa, uma carga ruim, porque você pensa que você é menor, que você não é capaz, que você não tem aquilo, que você não vai alcançar, que você não vai conseguir, por quê, que a sua vida é assim, e por aí vai. Então, quando você for parar para poder ver o trabalho de alguém, para poder ver a realidade de alguém, não se compare, inspire-se. Pensa assim, nossa, que ideia legal, que acabamento bacana, que cores bonitas, que detalhes diferentes. Vou me inspirar, não fazer igual, me inspirar, entendeu? Se você vê lá, por exemplo, uma borboleta feita com uma asa redonda, achou legal, inspire-se. Mas além da sua asa redonda, faça um furinho nela, faça um detalhe, uma marcaçãozinha diferente nela, para que ela se torne única. Então você se inspirou, mas você não pegou de fato a ideia da pessoa, né? Aquele livro que muita gente indica, que eu acho muito legal, muito bacana, Roube como um Artista, ele fala muito disso, da gente poder copiar ideias e ao mesmo tempo misturá-las para que a gente possa construir a nossa, né? É basicamente isso, é um livro muito bom. Eu já li ele de forma digital e gostei bastante. É muito interessante a gente poder absorver esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, porque a gente para de se prender ao, por exemplo, eu copiei a pessoa, nossa, eu sou alguém que não sabe criar. Não é isso, não copie, não faça uma réplica, não faça igual. Inspire-se naquela pessoa. Use a ideia dela, mas faça da sua forma. E também não se compare com o que ela está fazendo. Use ela como inspiração, como uma ideia.
Quando você para poder pesquisar lá as ideias que você tem, igual lá no Pinterest, né, e no próprio Google, tem milhares de ideias, milhares de modelos e tudo mais. Você salva bastante aí no seu aparelho, que eu sei que você faz isso. Acho que todo mundo faz. Eu também faço. E aí você fala assim, vou salvar pra me fazer. E não faz. É muito melhor você pegar o seguinte, olha, o que tem nessa peça aqui que eu gostei? Eu gostei desse formato de olhinho. Vou tentar colocar no meu olhinho que tem aquele formato de cabeça, que tem aquele modelo de sobrancelha, que tem esse estilo de cílios. E aí você vai montar o seu. Você não vai fazer igual àquela pessoa. Você vai se inspirar e adaptar ao seu. Às vezes você vai pegar a inspiração de 5 pessoas diferentes e montar uma sua. Aí vai ter algo diferente ali, não vai lembrar só aquelas pessoas, vai ser seu, entendeu? E aí você não pode se comparar com as pessoas por isso, porque a realidade do outro é muito diferente da sua. Use sempre o outro como inspiração, admire o trabalho. E se porventura começar a te dar um sentimento de inveja, quando você começar a acompanhar as pessoas, evite acompanhar. Vai lá, deixa de seguir, aprenda a lidar com os seus sentimentos e depois você volta a seguir aquela pessoa. Porque é um sentimento ruim. Se você começar a ver um trabalho extraordinário e sentir que ele ter aquela sensação ruim, isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Você vai começar a ficar para baixo, se sentir muito inferior, sentir que você não é capaz e por aí vai. E isso vai te atrapalhar muito. Então, quando começar esse sentimento ruim aí, deixa de seguir, vai ver outras pessoas, vai ver outros assuntos, outras coisas e não foque nisso, porque isso atrapalha muito. Eu espero que você veja a diferença disso daí. Compare apenas aquilo que você era com o que você é, para você se comparar com o que você será. Ainda, a comparação ela precisa vir de você, ser feita com você. E em relação ao outro, inspire-se. Você pode se comparar com o outro, por exemplo, em outras situações, mas para você, como criador, como criativo, como artista, não faça isso, para que isso não te atrapalhe. Você pode se comparar com o outro da seguinte forma: quando você for fazer a especificação das suas peças, se compare sim com o seu colega para falar assim, olha, depois de fazer toda a minha especificação aqui, eu vou fazer uma pesquisa de mercado. Aí você vai lá e vai olhar o que o seu colega cobra e o que você cobra, para você ter uma noção ali, um norte, se está fazendo sentido, ou se não está fazendo também. Você pode se comparar em relação a, por exemplo, olha, o meu colega atende muito melhor do que eu. O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Aí você vai se comparar, assim, o meu atendimento é ruim e o dele é bom. O que eu posso aprender com o atendimento dele? Entendeu? Aí você vai se inspirar e aprender. É esse tipo de comparação. Não se comparar como se, nossa, o dela é extraordinário, o meu é ruim. Não dessa forma, porque esse tipo aí acaba te atrapalhando. Compare de uma forma criativa com você e com o outro quando for, de fato, um ponto de desenvolvimento que você precisa se inspirar. Mas não mantenha a comparação como algo negativo. Use ela para se inspirar quando for relacionado ao outro. Quando for relacionado a você, para que você possa se desenvolver e evoluir. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta ele aí, deixe nos comentários aí as sugestões que você tiver sobre as dúvidas dos próximos, ative as notificações e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Tem muito conteúdo maravilhoso, venha visitar também as playlists de atendimento, de mentalidade e precificação, que são playlists aí riquíssimas de conteúdo para que você possa aprender e se desenvolver muito aí no seu negócio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveite muito, é uma grande alegria para mim poder compartilhar tanta coisa boa com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!